Olá, tudo bem? Meu nome é Genice Bart, sou autora do romance histórico Granito, para quem não me conhece. E de quando em quando a gente vem aqui, né, falar um pouquinho sobre coisas, projetos, o livro. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do processo criativo na minha obra e na minha prática como escritora. Como é que esse processo criativo se dá? Bem, a minha formação é na área de língua, literatura e linguística, e eu sempre vivi assim, circundada de livros, né? Então, a minha prática profissional, né, sempre teve esse respaldo, né, da literatura em geral, literatura nacional e internacional. E, obviamente, dentro da minha escrita, eu trago toda essa bagagem intelectual, essa bagagem literária. Ela não pode estar desconectada e à parte, né, desse processo de escrita. Grandes autores, né, foram lidos por mim na minha experiência acadêmica e, obviamente, tem pitadas dele na minha obra. Como é que esse processo criativo vem? Como é que Granito nasceu? Eu queria contar uma história. Eu queria contar uma história que falasse de amor, que falasse de história, de fatos históricos, que trouxesse o meu leitor para mais próximo da história. E essa influência toda eu tive do meu pai, né? Então, os grandes filósofos gregos, a leitura de Homero. Então, a história está na minha caminhada também, como escritora, como pessoa. E eu queria contar uma história de amor que tivesse história per se. Como o processo se dá? Para mim, ele fluiu naturalmente. No momento que eu sento na frente do computador e a minha cabeça começa a narrar aqueles fatos, se torna como se fosse um enfiado de pérolas, um cordão, um colar, não é? Que a gente vai unindo as pontinhas e ele se forma, né? É uma coisa interessante. Às vezes é difícil explicar, né? Tentar simplificar a explicação seria isso, exatamente isso, né? Eu bordei, eu bordei uma tela, algo assim, e esse bordado, essa composição, obviamente, traz toda a minha bagagem de ser humano, de vida, de experiências pessoais e também da minha bagagem acadêmica, né? Que obviamente não se desvincula, não simplesmente é, né, sessionada e se perde. Granito nasceu assim, né? Uma toalha de talvez um kilt, uma toalha de retalhos composta em pequenas partes e formando esse livro, esse romance. Como explicar o processo criativo de uma escritora? É difícil, ela mesma tendo que explicar, mas é mais ou menos isso. Gente, um grande beijo, a gente vai se falando por aqui. Uma ótima semana a todos. Tchau!